gente está começando mais um Target Talks e hoje a gente conta com a presença do nosso amigo Fábio Pereira, jornalista. E a gente tem uma novidade hoje. Hoje a gente está meio que se relançando, porque no nono Target Talks, a partir de hoje ele vai ser gravado, Fábio. A gente vai virar podcast, né? Então tudo que a gente fizer aqui hoje, a gente já vai estar disponível em algumas semanas para vocês e vamos divulgar um conteúdo já gravado. É importante a gente passar para vocês que a gente combinou de fazer via webinar, uma plataforma, só que a gente não está conseguindo acesso. Então a gente está garantindo aí para vocês a nossa live na página da Target. Tá compartilhado nas nossas páginas pessoais também. E depois vai virar podcast. Então a gente vai ter esse acesso aí depois. Bem-vindo, Fábio. Muito bom estar aqui com você hoje. O nosso tema que a gente escolheu, a gente pensou um pouco para compartilhar aí as nossas experiências, foi comunicação corporativa, desjudicialização, diálogo e escuta. O Fábio, ele é jornalista, ele atua aí em várias empresas e também em algumas associações de classe, né, sindicatos. Isso. Então ele também vai contar um pouco da vivência dele e eu também vou trazer alguma coisa que a gente está vendo de desjudicialização, de diálogo e de escuta. Fábio, hoje a gente tem visto nas empresas que no momento anterior a gente sempre tinha muito investimento em marketing, né? A gente tinha muito investimento em lançamento de produtos e a área de marketing era mais para prospecção e para o cliente quando tudo dá certo, né? E aí a gente sempre se perguntando, e eu trabalhei bastante tempo na Redcar e a gente tinha um cenário que até hoje eu estava me lembrando, que tudo que saía de marketing era aprovado pelo jurídico. E você acredita que eu já estou há quase 2 anos trabalhando com isso e eu não tinha me lembrado, e eu tenho grandes amigos da época da Redcar, que eu mando um abraço para todos nesse momento, e que a gente já aprovava isso. Então a gente já estava isso, eu estou falando de 2007 até 2013. Então a gente já estava lá atrás já pensando um pouco, né? E hoje está muito na moda as empresas preocuparem com a jornada do cliente, com relação de Customer Experience, os CX, ZX, todos essas siglas por aí. Da sua experiência, como que você acha que a comunicação corporativa, como isso tem evoluído? Conta um pouco pra gente da sua experiência. Legal, Aline. Primeiramente, uma honra estar aqui, conhecer esse espaço maravilhoso da Rádio Geek. Eu sou um nativo das velhas mídias, né? Tá. Impresso, jornal, sujar a mão com a tinta do jornal, televisão. E vindo aqui num ambiente tão pra frente. Sim, mas, né? A gente é geek, viu? Porque eu descobri aqui com eles na Rádio Geek, a minha geração só uma parte. A gente é geek, é quem trabalha com propósito, faz o que gosta, a gente é geek. Aquele apaixonado, né? Apaixonado, isso aí. E, enfim, mas é uma honra estar aqui, ainda mais nesse novo momento do seu projeto. Como é que eu vejo hoje, pela minha experiência, a mudança na comunicação em geral? Essa comunicação específica que é aquela que quer engajar pessoas, que quer encantar pessoas, que quer congregar pessoas e não apenas informá-las, né? Sim. Mas criar um relacionamento. Eu acho que é o seguinte, com o advento das novas mídias, nós tivemos aí uma mudança de contexto que é o seguinte: comunicação sempre foi diálogo. Sim. Diálogo pressupõe que tenha uma ponta lá e uma ponta cá. O famoso emissor e o receptor. Exatamente. Durante muito tempo, o receptor, ele não tinha canais de resposta ou de interação que chegasse ao nível de quem emitia. Então eu conversava com uma televisão, ou eu ouvia mais uma televisão que estava passando um programa para o Brasil todo, e eu estava lá simplesmente contemplando aquilo. E de algum jeito, muito difícil, muito distante, ela entendia os meus interesses, os meus gostos, as minhas revoltas com aquele conteúdo, e ela tentava traduzir isso para me agradar. Hoje eu tô assistindo essa mesma televisão e eu digo, olha que absurdo, ele falou assim, ele continuou assim, né? E com as empresas são as mesmas coisas. Sim. Então eu acho que é muito mais do que um despertar, que as pessoas estão evoluindo nesse sentido de, vamos prestar mais atenção no que o outro quer. Eu acho que as pessoas que querem e devem querer, elas têm um grito mais forte. Sim. E não podem ser ignoradas. Sim, e hoje facilitou, né? Hoje a internet, todos esses meios
digitais, eles facilitam, porque da mesma hora que você está muito feliz falando bem de um produto, você também pode acabar com ele ao mesmo tempo, né? Exato. E essa comunicação e essa velocidade de comunicação, eu não sei se você tem sentido, tem trazido para a gente e para as empresas uma necessidade de aperfeiçoar as pessoas que têm contato com o cliente. Exato. Né? Que não é só aquela jornada do cliente que é estudada, mas é a forma, né? Eu acho que nas mídias digitais a gente vê muito isso, a resposta rápida. Hoje, todo mundo que vai fazer uma compra, ela vai ver lá no Reclame Aqui se essa empresa tem algum problema ou não. Sim. E hoje a gente tem formas de saber isso, né? O consumidor.gov, por exemplo, as empresas podem se cadastrar lá para resolver os conflitos extrajudiciais e a pessoa pode saber o ranking das empresas lá, a nota que é dado para ela. Isso é importante para a gente como consumidor, né? E você acredita que essa forma de comunicação das empresas, ela muda sobre a forma de escuta também? Sim. Você concorda com isso? Concordo. Você falou da pessoa que está na linha de frente hoje interagindo, por exemplo, com um cliente. Exatamente. Essa pessoa ela tem que ser treinada para entender que quando ela senta naquela mesa de atendimento, por mais distante que ela esteja daquela pessoa, porque a única proximidade que ela tem aparente é aquele headset aqui bonitinho, sim, do ladinho. Sim. Ela tem que entender de se colocar no lugar do cliente. Sim. Infelizmente, muitos clientes ligam para as empresas prestadoras de serviço já num nível em que ele já está bravo com a empresa total. E com tudo em volta. Sim. Porque se tal produto ou serviço não funciona, a esposa já reclamou, o filho já reclamou, o marido já reclamou. Já caiu no cartão de crédito, a pessoa já deixou. Muitos trabalham em casa hoje, sim, se não chega um sinal de internet já é um Deus nos acuda. Sim. Então essa pessoa tem que ser treinada hoje à escuta, mas para ela já sentar naquela mesa já pensando assim, se colocar no lugar do cliente. Por mais que ele fale coisas sem razão, ele tem as razões dele. Sim, com certeza, porque no momento que está lá, hoje eu acabei presenciando no comitê de ouvidoria da Brarec, que eu estive de manhã, um exemplo muito interessante, porque as empresas falam, mas só 2% dá problema, né? 2% do meu atendimento, das pessoas que me ligam, viram ação judicial. Tá, mas para quem está tendo problema, isso é 100%. Sim. Né? Exato. Então, isso não importa qual é a forma que é feito, mas a gente tem que entender que quem está do outro lado espera um atendimento ou, no mínimo, uma empatia. Exato. Né? E aí, quando a gente fala, eu li um texto recente, que até eu falei naquele curso que você estava com a gente, de conversas, de habilidades negociais e conversacionais, que é você estar no lugar do vazio, né? E hoje, como muitas empresas precisam terceirizar e tudo isso, a gente tem visto que as empresas têm investido nisso. Só que aí eu faço um paralelo com a ouvidoria, por exemplo. Fábio, eu não sei até que ponto você conhece, mas as ouvidorias em si hoje, quando elas atendem, elas não têm script. E aí, em alguns lugares que eu estive, a gente provoca aquela imersão da pessoa. Elas não abrem direto o histórico do cliente, elas ouvem. Para evitar um pré-julgamento. Exatamente. E isso eu acho que é o grande ganho hoje da comunicação das empresas e dessa comunicação, nova comunicação corporativa que eu acho que tem que ter. Isso. Né? Legal. E eu vejo isso também com muito otimismo, porque como eu sempre militei no associativismo, nessa questão de você ter uma causa, lutar por ela e tudo mais, eu vejo que esse tipo de exigência que as mídias sociais talvez nos colocam, eu acho que nos faz melhores pessoas. Escutar sempre mais em todo lugar que estivermos, ainda que não seja numa relação comercial. Sim, sim. Eu acho que esse é o grande desafio hoje, porque a gente sempre se depara hoje, quando a pessoa liga para pedir alguma coisa em relações de prestação de serviço, a gente sempre tem uma resposta pronta, ou a gente sempre acha que já sabe. Então, talvez a gente investir nisso, uma comunicação clara e eficiente, isso é bem entendido, né? Para você hoje, você acha que as empresas, essas partes de sindicato, tal, essa mídia, esses algoritmos que tem, tudo isso, facilita ou você acha que é meio perigoso? As internets, essas redes sociais, como você tem visto isso? Olha, eu acho como tudo, a gente tem que tomar cuidado, né? E tem que utilizar bem. Eu vou dar um exemplo daquele aplicativo hoje que a maioria das pessoas tem, que tem um símbolo verdinho, e que você recebe mensagens o tempo todo, de todo instante. Eu, por exemplo, frequento 44 grupos que eu insanamente não consigo ler e não quis estar em todos eles, me colocaram. Eu digo o seguinte, só para falar desse ponto, eu acho que ali banalizou-se as urgências, né? Tudo virou urgente ou tudo pode ser urgente. Sim. Aí você pode dizer, mas vamos banir este aplicativo? Como?
É esse aplicativo que eu sei a que horas que minha esposa vai chegar, o quanto ela precisa de mim. Até a localização. É com ele que eu, em outra cidade, me comunico com os meus pais. Então, quer chamada dizer, de vídeo. Então, que eu possa utilizar da melhor forma. Sim. E que a gente tenha senso crítico, que a gente tenha aquele espírito filosófico de questionar. Fala, olha, mas será que eu não estou passando tempo demais? Ou estou vendo coisas demais que eu não deveria ver? Para a gente aproveitar o melhor dessa ferramenta que é maravilhosa. Eu acho que estendo isso para tudo. Sim. E a gente vê também que essas empresas que estão nas redes sociais e estão em mídias digitais, elas abrem esse canal, inclusive pelo próprio outro canal de comunicação que você estava citando agora. A gente percebe que tudo é urgente. Né? Sim. E aí, nesse ponto, eu sempre falo para as pessoas que estão atendendo os clientes, seja de forma online, seja por chat e tal, se você gostaria de ser atendido por você mesmo. Interessante. Esse é o grande desafio hoje. Em todo treinamento que eu dou, em todo bate-papo, eu sempre convido as pessoas a falar: você gostaria de ser atendido por você mesmo? E aí eu acho que esse é o grande desafio quando as empresas criam produtos e serviços, de estar pronto para responder e para atender, né? Porque muitos estudos, e aí a gente partindo um pouco para a parte de desjudicialização, a gente vê que as pessoas voltam a fazer negócios. Tem alguns estudos que, salvo engano, eu não sei de qual dessas Big Four, que é que as pessoas, elas voltam a fazer negócio com as empresas que teve problema, dependendo da forma que você resolveu o conflito dela. Tá. Né? Eu acho que é um estudo que até envolvia o eBay, eu não sei qual era dessas empresas que tinha esse estudo. Mas enfim, a forma como você adaptou, se você tentou resolver, tentou entender, trocou. Então a gente já teve algumas participações em mercados online, onde a pessoa entrou com uma ação judicial, só que ela só queria a troca do produto. Sim. E aí você vê como que as empresas talvez deixam de fazer acordo, ou deixam de fazer acordo na parte extrajudicial, porque ela não entrou em contato com o cliente e viu o que ele queria. Exato. E aí, algumas vezes a gente tem alguns colegas advogados, e eu me incluo nesse rol, que acabam entrando com ação desnecessariamente, porque muitas vezes, eu não sei se você tem esse dado, mas as pessoas procuram muito mais o judiciário e não procuram a empresa antes. Sim. Então, recentemente É a cultura do litígio. Vamos brigar e vamos resolver. Sim. Eu não vou dialogar, porque o diálogo já não pré-existiu. A pessoa não aposta no diálogo. Sim, porque ela já acha que não. O produto ela já achou que foi mal explicado, expectativa traída. Então ela esquece o diálogo pacífico e vai para a judicialização. E agora, eu não sei se você soube, teve uma medida da Senacom que ela fechou um convênio com o processo eletrônico, que toda ação judicial hoje, para ser ajuizada, hoje está restrito ao Distrito Federal, é pública essa informação. Antes de você entrar com a ação judicial, você tem que ter passado pelo consultor.gov. Tá. Para ver se não resolveu antes Tentou do litígio. resolver antes. Não, interessante. E aí, várias empresas que tem no mercado já divulgaram dados que 60% das pessoas que entram judicialmente não procuram a empresa antes para resolver. E aí você acaba vendo um contrassenso de você falar o judiciário sendo movimentado para resolver problemas de troca de uma mercadoria que foi errado. Só que muitas vezes a gente não sabe o desgaste e quantas coisas que precisam passar para o judiciário estão deixando de ser julgadas para julgar situações simples, né? Sim. E esse é um movimento muito interessante. Inclusive, a gente tem as formas online de resolver as disputas, tem várias câmaras físicas e online. As próprias empresas têm investido nesses seus trabalhos extrajudiciais. E aí vai desde a comunicação, que foi a nossa provocação inicial. Desde a forma de você comunicar com o cliente, em qualquer situação, tanto na venda como na compra. Então, fazer esse preventivo eu acho que é importante. Sim. Quando você lança um produto no mercado, pensar nisso. Depois, se der problema, né? Porque normalmente a gente nunca pensa no problema, mas é importante que a gente tenha esse outro lado, né? Clareza nas comunicações, né? Então, eu acho que acolher, né? E esse percurso do cliente. Eu tô até olhando aqui que a gente tem que... o que as pessoas realmente desejam não são produtos, mas experiências satisfatórias, né? Acho que na maioria das vezes a gente pode falar sobre isso, né? Tem alguma outra coisa que você quer trazer pra gente, Fábio, sobre essa parte de comunicação, algum outro entendimento, algum caso? Sim, você me falou a respeito de... que as pessoas voltariam a fazer negócio como empresa a depender não da falta do problema, mas como se resolveu. Eu tenho uma máxima que eu aplico em alguns treinamentos que é a seguinte: as pessoas não esperam de nós perfeição, elas esperam consideração. Porque por mais que o imprevisto seja chato, prejudicial, a gente tem enfrentado algum problema de relacionamento,
o diálogo é uma coisa mágica. Sim. O diálogo, você primeiro se coloca na posição do outro, no tamanho do outro e entende o outro. Sim. E uma vez nessa atmosfera, você explica o que aconteceu. E todo erro, ele pode talvez não voltar-se no tempo para anulá-lo, mas ele pode ser compensado de alguma coisa. E às vezes as pessoas chateadas, elas querem atenção, Sim. elas querem um pedido sincero de desculpas. Pedido de desculpas. Elas querem uma espécie de atenção a mais para o senso de justiça dela ser nutrido. Ela fala assim, poxa, eu fui prejudicado economicamente ali, mas emocionalmente eu me senti amparado. Sim, acolhido. Eu tive a segurança de que, embora eu não tivesse aquilo naquele instante, mas eu teria um devir, um porvir maravilhoso, porque ele me passou segurança. Exatamente. E aí a gente não resolve um monte desses casinhos, vai pro judiciário, acumula, e aquela empresa que infelizmente tem, que de má fé fala assim pro cliente, ó, procure os seus direitos. Ela sabe que o processo vai demorar. Sim. Porque se ela soubesse que fosse célere, a de má fé, que infelizmente temos algumas, ela resolveria na instância da negociação. Mas ela deixa porque ela sabe, isso vai demorar tanto, ele vai desistir. E acho que é uma consideração importante a respeito daquilo que você falou. Sim. E o que a gente tem visto bastante, que hoje esses projetos de mediação, esses investimentos em cursos de habilidades, de negociação, de mediação, de comunicação não violenta, aos poucos tem mudado, tá? A gente tem sentido alguma melhora nisso, alguma abertura, mas a gente percebe que, às vezes, as coisas, esses cursos, a própria utilização de meios extrajudiciais de solução de conflito ainda é visto como um custo. Não como investimento, que eu acho que é. E voltando a uma fala que você falou de entrar no lugar do cliente e entender o que ele está fazendo, que é o que a gente está usando bastante, que é empatia, né, que a gente está falando. E às vezes a gente confunde um pouco empatia com concordância, né? Porque empatia é colocar-se no lugar do cliente e entender a dor dele. Mas isso não quer dizer que eu estou concordando com isso. Porque a gente pode, até eu tenho um artigo que eu escrevi baseado num livro que chama Mais que Vencer, que ele fala o seguinte, que empatia e assertividade, eles podem andar juntos. Porque empatia quer dizer que eu entendi, mas não quer dizer que eu tenho que concordar com isso. E eu gosto muito disso, porque você pode ser firme, assertivo, você pode, como você falou, você pode entender, você pode receber, acalmar, acolher o cliente, né, na sua insatisfação, porque a gente também não sabe qual é a situação da outra pessoa. Então é melhor ficar neutro, né? E aí a gente teve até no último treinamento uma pergunta super interessante do Gabriel Pazotto, que participou com a gente. E ele perguntou, como eu aplicar esse negócio de comunicação não violenta se a outra pessoa é violenta, né? E isso acho que se aplica, na verdade, para os nossos atendimentos. Os atendentes, quando a gente faz, porque em alguns treinamentos que a gente dá, eu faço um walkthrough com as áreas para ser mais customizado. E aí você vê as pessoas xingando. Já presenciei situações que o cliente fala assim, o que mais que eu posso te ajudar? Né? Assim, em nada, ironia, não ajudou em nada até agora. Posso te ajudar em alguma coisa? Não ajudou em nada até agora. Isso a gente ouviu em linha. Então, na verdade, nesse momento a gente tem que resgatar isso e a gente está pronto para acolher. Então você faça a sua parte, independente de como o outro vai estar, né? Sim. Eu acho que esse bate-papo a gente ficaria horas aqui, mas como a gente está estreando aí podcast, eu sei que podcast tem que ser curto. Eu vou abrir para ver se tem alguma pergunta aí pra gente. E a gente já vai daqui a pouco partindo já para o encerramento do nosso primeiro podcast, que é, na verdade, uma disseminação do Target Talks, mas que a gente, a partir de agora, vai também continuar tendo vídeo por enquanto no YouTube, nas nossas redes sociais. Depois eu vou te passar para você compartilhar. Bacana. Mas a gente está lançando aí nossa página, é podcast Target Diálogos. Tá, meu nome, Aline Agnizini, tá nesse podcast. A gente deve subir em alguns dias, em todos os canais aí de podcast. Também tô aprendendo um pouco sobre podcast, mas eu acho que tivemos bastante demanda sobre isso. Eu acho que é o caminho. Tem que ser coisas curtas, rápidas e algumas coisas, reflexões, né? Eu acho que para a empresa pensar. Quer fechar com alguma coisa, Fábio? Quer dar alguma mensagem? Eu acho que tá tudo certo. Olha, a mensagem que eu deixaria, eu gostaria de relembrar aqui um verso dos meus poetas favoritos, que é Mário Quintana, que ele falava sobre a dificuldade de comunicar algo através da poesia. Então ele falava, tem um verso que é assim: o escritor pensa em escrever uma coisa,
acaba escrevendo outra. E o leitor entende uma terceira coisa. Então, em comunicação, poético ou não, isso sempre acontece. Sempre acontece. Adorei, vou colocar isso na chamada desse podcast. A gente está encerrando aqui, então, o nosso primeiro podcast, que na verdade ele era o 9º Target Talks. Agradecendo de novo sua presença. A gente vai te chamar outras vezes aqui, porque foi muito bom. Agradecendo a Rádio Geek, que mudou todo o seu ambiente para receber aí o nosso Target Cast, que é um ambiente nerd. Eu já me sinto nerd, então eu tô achando que eu sou geek e aí eu tô me sentindo no meu lugar aqui, tá bom? Até, gente. Obrigada.